Lembra daquele filme, Exterminador do Futuro? Quem já assistiu? Todo mundo, né? Já inventaram 1, 2, 3, 4. Acho que até depois que Schwarzenegger morrer ainda vai ter Exterminador por aí, né? Exterminador do Futuro, né? Interessante, a história tem muito a ver com a Bíblia, essa história, Exterminador, porque a ideia do Exterminador é eliminar alguém que pode ajudar no futuro, que possa fazer a diferença no futuro. E essa sempre foi a ideia do diabo, sabia disso? O diabo é o exterminador do futuro. A ideia dele sempre foi essa. O diabo sempre foi o exterminador do futuro, desde lá do Jardim do Éden, desde o começo. Então, todo o plano de Deus, todo o projeto para o futuro, ele vai lá e tenta exterminar. Até hoje é assim. Até hoje, o projeto dele, o trabalho dele é esse. Então, esse filme, ele, não sei se quando fizeram, entenderam isso, mas o plano é esse. Exterminar o futuro, né? E o inimigo tem trabalhado, infelizmente, na vida de muita gente com esse propósito, de exterminar o nosso futuro. E o texto bíblico muito interessante que nos mostra isso é João 10, 10, que a maioria sabe até de cor, né? O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, né? E Jesus diz, eu vim para que tenhas vida e vida abundante. Mas a parte A do versículo diz, o ladrão vem, né, se não somente para quê? Roubar, matar e destruir. Então, o que é isso? Que estratégia doida é essa do inimigo? Roubar, matar e destruir. É justamente para que ninguém tenha futuro. Imagina, né, na nossa vida, esses acontecimentos, alguém que está constantemente atrás da gente para roubar, matar e destruir. Não dá descanso. É complicado, mas infelizmente é a vida, é a realidade. Você está aí. Nós somos alvo, né? Somos alvos de ataque do inimigo. Infelizmente, a notícia não é boa, mas daqui a pouco vai melhorar. Nós somos alvos de ataque do inimigo. Agora, sabe o que nós precisamos aprender sobre ser alvo de ataque do inimigo? É que nós não podemos ser alvos fixos. Quem já atirou aqui? Quem já caçou, já atirou? Olha, uma boa parte, né? Mas não faz mais isso não, né? Qual é mais fácil de ser atingido? Um alvo fixo ou um alvo móvel? Alvo fixo. Não precisa nem ser atirador para saber disso. Um alvo fixo. O alvo móvel é mais difícil, dá muito mais trabalho. Não é verdade? Então, irmão, Jesus está falando aqui, o inimigo vem roubar, matar e destruir, então ele não para, ele está todo o tempo nos atacando, nós somos o alvo. Então, já que somos o alvo, vamos ser alvo móvel, não vamos ser alvo fixo. Não vamos dar moleza para o inimigo, né? Não vamos dar moleza. Muito interessante, nós não podemos, isso Efésios capítulo 4, 27, diz, nem deis lugar ao diabo. Tem gente que além de ser um alvo, ainda fica fluorescente. É um alvo fixo, ainda fica fluorescente, aí não tem erro, o inimigo acerta mesmo. Então Efésios 4, 27 diz, nem deis lugar ao diabo, porque ele já está tentando sem você dar lugar, imagina a gente dando lugar, aí é que ele arrebenta mesmo. Então essa ideia de exterminador do futuro, infelizmente ela é real, e o inimigo, ele está agindo. E nós precisamos estar atentos para que isso não venha acontecer. Então ele vem roubar, matar e destruir. Como que ele faz isso? Através, né, de 3 também situações. Roubar, matar e destruir. Ele age através da influência, opressão e possessão. E o que ele rouba, o que ele mata, o que ele destrói? Ele rouba a verdade, ele destrói a liberdade, ou ele mata, ele rouba a verdade, destrói, né, a liberdade e mata, destrói a salvação. Roubar, matar e destruir. Através da influência, opressão e possessão. Tudo começa na influência. Tudo começa com a influência. O inimigo, quando ele começa a influenciar a pessoa, ele ainda não conseguiu. Mas a ideia é influenciar. Através de alguns amigos, através de propagandas, ideias, tudo começa com a influência.
Alguém vai tentar te influenciar. Alguma coisa vai tentar te influenciar. O inimigo vai usar o mundo, vai usar as estratégias, vai usar todo o recurso que ele tem para nos influenciar. E quando ele consegue influenciar a pessoa, ele passa para o segundo estágio, que é a opressão, começa a oprimir. A pessoa começa já a ficar desanimada, começa a achar que não tem mais jeito. Uma pessoa oprimida, sem vida, sem alegria, sem estratégia. E aí o inimigo pula para o terceiro estágio, que é a possessão, ou seja, a destruição. Ele vem roubar, matar e destruir. Roubar, matar e destruir. Ele vem influenciar, oprimir e possuir. É a destruição. Porque esse é o projeto, esse é o plano. Né? O diabo ele tenta nos destruir, tenta nos exterminar o nosso futuro, lembrando principalmente do nosso passado. Ele começa a acusar, ele é o acusador. Então, quando tentamos fazer uma coisa, ele começa a falar através de algumas pessoas, da influência, ou até mesmo através da opressão, que pessoas oprimidas não precisam nem mais da influência, ele mesmo já ouve a voz do inimigo falando, e às vezes acaba sendo destruída a possessão. Mas o inimigo ele começa a atacar a pessoa, ele começa a falar, ele começa a mentir, ele começa a acusar, começa a atacar a nossa mente, porque através da mente é que tudo vai funcionar, através dessa influência maligna que tudo vai funcionando. E a influência, ela é perigosa, porque às vezes nós acabamos dando ouvido, dizendo, será que não é mesmo? Será que não é isso mesmo? E aí começa a vir a opressão e depois a possessão. E o inimigo é campeão em trabalhar na influência, porque o ponto-chave é esse aí, começa tudo na mente. Tudo através do que nós ouvimos, do que nós vemos, começa a trabalhar na nossa vida. E tem muitas pessoas que são fáceis de ser influenciadas. E outros são ótimos influenciadores. Infelizmente que em boa parte é para o mal, é para o errado. É para as coisas às vezes que não colaboram, não ajudam no nosso crescimento espiritual, nem na nossa vida material. E o inimigo percebe quando uma pessoa é assim, e ele age através daquela pessoa para influenciar outros e oprimir outros e assim por diante. Então, quando nós começamos a ouvir isso através de algumas pessoas, ou até mesmo através do próprio inimigo falando, é preciso ficar atento, porque a estratégia do exterminador do futuro é justamente isso. Ele começa a dizer para você, você não pode. Né? Lembra do que você fez, do que você falou, não vai dar mais certo, pode desistir. Você já tentou uma, duas vezes, não mexe mais com isso, não é para você. Igual aquela piadinha que existia antigamente, isso não te pertence mais. E aí ele começa a trabalhar na vida da pessoa, você já tentou, isso não é para você, isso não é para o seu bico, esse não é seu lugar. E o inimigo começa a trabalhar na vida da pessoa. E algumas pessoas, infelizmente, vai concordando, é verdade, isso não é para mim. Aquele trabalho, eu não vou dar conta de passar naquela prova. Eu já tentei uma vez aprender isso, não vou dar conta, vou desistir. E a pessoa começa a aceitar esta influência maligna, daqui a pouco é uma pessoa oprimida, uma pessoa que não tem mais alegria, porque o inimigo já fez o quê? Já roubou a verdade. Ele começa roubando a verdade. Ele começa roubando o nosso sonho, começa roubando os planos. Então ele vem roubar e aí ele pula matar. Matar o quê? A liberdade. Matar a possibilidade de um futuro diferente. Começa a matar o nosso sonho, a nossa visão, os projetos. E aí ele pula para a possessão, a destruição. E muitas pessoas, infelizmente, estão se acabando justamente por dar ouvido ao inimigo, ao que ele tem feito. Mas eu tenho uma boa notícia para você,
que se o diabo se levanta como exterminador do futuro, Jesus se levanta como exterminador do passado. Jesus se levanta como exterminador do passado, e a Bíblia diz muito claro para nós, né? Em Colossenses, capítulo 2, versículo 14, diz: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando lá na cruz. Jesus apagou, limpou o nosso passado, nos perdoou. Não é verdade? Ele nos limpa. 2 Coríntios 5,17 diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram. Então, quando o inimigo começar a nos lembrar do nosso passado, começar a falar, você não pode, você já tentou e não deu conta, você começa a dizer para ele, as coisas velhas já passaram. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse é um versículo que muitas pessoas costumam citar de cor, tudo posso naquele que me fortalece, mas é preciso prestar atenção, por que o apóstolo Paulo falou isso? O apóstolo Paulo, ele vem num relato, ele diz assim, olha, eu já passei por tanta coisa, e eu tenho experiência em fome como de fartura, eu tenho experiência em escassez, eu tenho experiência em sofrer, como ser abençoado, eu já passei por todas essas coisas, então eu tudo posso naquele que me fortalece. Então, quando o inimigo vier, através dessa estratégia dele, tentando exterminar o nosso futuro, é hora da gente dizer para ele assim, olha, eu já passei dificuldade, eu já sofri, eu já estudei, já lutei, eu sei como funciona isso, e eu posso sim. Eu vou conseguir sim. Nós não precisamos negar a realidade para poder termos um futuro. Nós podemos ser sinceros, olha, está difícil, tá, mas eu vou conseguir em nome de Jesus. Está doendo, tá, mas eu vou ficar curado em nome de Jesus. Então é hora de nós falarmos bem claro para o inimigo, não adianta essa sua tentativa, o meu futuro está nas mãos de Deus. Porque Ele não desiste. A ideia dele é todo o tempo estar tentando exterminar o nosso futuro. Mas nós podemos sim, em Cristo Jesus, ter um futuro abençoado. Nós podemos sim ter uma família abençoada. Nós podemos ter sim um emprego abençoado. Nós podemos ter sim uma vida financeira abençoada. Uma saúde boa. Nós podemos. Embora o inimigo vai tentar dizer que não, mas nós vamos dizer sim, em nome de Jesus. Nós podemos, porque o nosso futuro está na mão do Senhor. E Ele sim pode todas as coisas. A ideia do inimigo sempre é levantar o quê? Mentiras. Lembrando dos nossos erros, lembrando das nossas falhas para nos diminuir. Mas é hora da gente citar para ele aqui o que diz 2 Coríntios. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Somos novas criaturas. Somos agora pessoas que estamos num projeto novo. E por falar em projeto novo, esse projeto do novo templo, nova construção, nossa nova sede, é uma grande oportunidade para que nós venhamos realmente fazer algo melhor no futuro. Que nós possamos contribuir com essa construção. Sabe o que vai acontecer? Não estou aqui profetizando, eu sei de coisas que vão acontecer. Quando você começar a fazer um plano aí, não, eu quero colaborar, o diabo vai chegar e dizer assim, não, você não pode. Não, eu quero ajudar a contribuir com essa construção, o diabo vai dizer, olha, mas vai faltar para o carro novo, vai faltar para... Aí você vai dizer para ele, negativo, isso é mentira. A palavra de Deus diz que o Senhor vai abrir a janela do céu e derramar bênção sem medida. Nós vamos conseguir sim dar essa entrada e ninguém vai empobrecer nem um centavo. Pelo contrário, as coisas vão melhorar para todos que contribuírem. Aí você fala, mas pastor, isso não é só uma força de expressão, não. Eu já ajudei várias igrejas nesse tipo de campanha. Eu já presenciei pessoalmente as bênçãos que são derramadas sobre a igreja que faz esse tipo de campanha. Sabe por quê? É muito fácil, vocês vão entender. Vocês acham que Deus vai fazer a conta da igreja de repente aparecer dinheiro abundantemente sobrando? Vai fazer isso? Não. Não que ele não possa. Ele pode. Ele pode todas as coisas, mas ele não vai fazer isso.
Porque se Deus fizer isso, o que Ele está fazendo? Ele vai estar tirando de nós a oportunidade de sermos abençoados. Todo esse dinheiro para a entrada, ele vai aparecer, mas adivinha só, através de quem que ele vai chegar? De nós. Deus vai abençoar você, irmão. Esteja preparado. Se prepare, né? Abra os bolsos, porque Deus vai começar a encher o seu bolso. Para quê? Para que você seja uma bênção aqui na igreja. Para que você possa realmente colaborar com essa construção. E lembre bem, quando o inimigo fala, não dá. Aí você vai lembrar, o pastor ele falou que isso ia acontecer. Deus vai começar a abençoar você, Deus vai começar a abrir as portas na sua finança, que você vai ver a diferença. Aí é a hora de você pegar aquele dinheiro e dizer assim, ô glória, vou trocar de carro, presta atenção. Deus vai te abençoar. O dinheiro para a entrada do templo vai passar pela sua mão. Não retenhas aquilo que é do Senhor. Porque as bênçãos vão ser maior ainda para você. Lembre-se disso. Lembre-se do que eu estou falando agora. Existe um exterminador do futuro, que vai tentar dizer para você, não, guarda isso aí, você não pode ajudar, não dá agora, não é para você isso aí. Isso tudo que você pensou em dar, não, você está ouvindo errado, não é Deus que está falando, não. É hora de dizer para ele, cala, porque maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Tudo posso naquele que me fortalece, e por aí adiante. Porque assim como o inimigo tem se levantado como exterminador do futuro, Jesus é o exterminador do passado. E tudo aquilo que nos perturbava, não perturba mais. Embora ele vai tentar trazer, mas é hora da gente dizer, não aceito, sou nova criatura, sou um novo servo, uma nova serva, o Senhor habita em mim, o Espírito Santo age através de mim agora. Ah, mas você lembra daquilo? Não interessa, já passou. Uma nova pessoa. Ah, mas as contas agora estão difíceis. Não importa, o Senhor vai abrir as portas e nós vamos ser abençoados e vamos ser abençoadores. É assim que as coisas funcionam. Tem um texto muito interessante, Isaías 43, versículo 25. Isaías 43, versículo 25, a palavra de Deus, ele mesmo fala assim, eu mesmo, é Deus falando. Sou o que apago as tuas transgressões, e por amor de mim e dos teus pecados, não me lembro mais. Dos teus pecados, não me lembro. Deus é poderoso, irmão. E Ele tem prazer em nos abençoar. E tem muito prazer e muita alegria que nós sejamos uma bênção, abençoadores. E às vezes o inimigo tem impedido muitas pessoas de ser uma bênção, porque o inimigo começa a trazer na mente essas mentiras, essas calúnias. Começa a acusar a pessoa de que não pode, não dá, não é assim, não funciona, não vai dar certo, porque eu fiz isso, eu era assim, meu passado me condena. O que a palavra diz? Deus diz, eu mesmo, sou eu mesmo que te perdoo, apago as suas transgressões. Isso aí acabou, é passado. Isso vem realmente mostrar o que está em Coríntios, que o apóstolo Paulo diz, se alguém está em Cristo, já não existe mais a vida velha, já passou. Você já foi perdoado. Aquela dificuldade, aquilo que existia, não existe mais. Ah, mas o diabo está sempre lembrando. Deixa ele. Deixa ele. Por que o inimigo faz isso? Porque ele sabe que ele está condenado. Sabe que não tem mais nada para ele. Sabe que o final dele é o lago de fogo. Sabe que a condenação dele é eterna, já acabou. Então, até chegar lá, ele vai estar tentando atrapalhar todos que são filhos de Deus, todos os servos de Deus. Então, até lá, a intenção dele é destruir o futuro das pessoas que são abençoadas por Deus. Por isso, nós precisamos o quê? Rejeitar completamente. E uma coisa que nós precisamos fazer sempre, quando o inimigo começar a nos lembrar do nosso passado, a gente começa a lembrar ele do futuro dele. Né? Mas ser abençoado é só o começo do plano de Deus, do projeto de Deus. Por que você acha que somos abençoados? Só para poder estar contando que somos abençoados? Não. Deus nos abençoa para sermos uma bênção, sermos abençoadores.